Graça e paz, igreja linda. Bom, igreja amada, olha, nós estamos vivenciando uma série intitulada Eu, a Minha Vida e o Meu Deus. E hoje nós vamos dar sequência a essa série. E nesse período nós temos refletido como anda Deus no contexto de várias áreas da nossa vida, de várias áreas do nosso dia a dia, como tem sido os momentos da nossa vida, como é que nós estamos, o que é que estamos fazendo com a nossa vida, o que é que está acontecendo com aqueles que andam ao nosso derredor, o que é que nós estamos fazendo com Deus no contexto disso tudo. É o que nós estamos buscando ajustar, alinhar e caminhar durante essa série. Nessa série nós já vimos como anda nós, ou seja, eu, os meus planos e o meu Deus, como os nossos planos, projetos e sonhos precisam estar alinhados aos propósitos de Deus. Foi o que nós já vimos, foi a primeira mensagem da série. Nós vimos depois como é que anda eu, como é que anda a nossa família, como é que anda o nosso Deus nesse contexto todo. Nós vimos que o nosso Deus, ele precisa ser o centro da nossa família, ele precisa ser a rocha que nos sustenta, a família precisa estar aliançada no Senhor, e juntos aqui nós declaramos, Josué 29:15, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Espero que você esteja vivendo essa verdade no seu lar. Nós vimos na semana seguinte, eu, meus negócios e o meu Deus. Nós refletimos como tudo que nós fazemos devemos glorificar a Deus, e isso inclui o nosso trabalho, os nossos negócios, como é importante que tudo que a gente faz é para honrar e glorificar a Deus, e como é que anda tudo isso na nossa vida. Semana passada, nós recebemos aqui o nosso pastor e amigo Rony, da Igreja Renovo. Ele falou sobre os nossos relacionamentos e o nosso Deus. Como é que anda os seus relacionamentos? Eles têm, de fato, honrado a Deus e levado você mais para perto de Deus? Ou as pessoas que você se relacionam têm afastado você da presença de Deus? Refletimos sobre tudo isso a semana passada. Pois bem, esse tem sido um tempo precioso e nós daremos continuidade a essa série com um assunto muito pertinente para nós. Se tem uma coisa que eu aprendi e gosto de compartilhar com todas as pessoas, é mostrar para que elas reflitam que todos nós temos um chamado que ele é universal. Todos nós temos um chamado. Todos nós somos chamados a propagar o Evangelho de Deus. Ide por todo mundo e fazei discípulos do Senhor Jesus. Mas tem algo que é específico também para mim, para você, para cada um de nós. E hoje eu quero refletir com vocês nessa verdade. Não há espaço para desocupados no reino de Deus. Não há espaço para desocupados no reino de Deus, porque todo aquele que entrega a vida ao Senhor e começa a caminhar com o Senhor, vai achar ocupação, vai ter algo para fazer, vai ter algo que Deus vai mostrar e espera que nós façamos. Então, nosso tema para hoje é eu, meu ministério e o meu Deus. Eu, meu ministério e o meu Deus. Como é que anda tudo isso? Como é que anda esse contexto na minha vida? Nós precisamos entender que o chamado de Deus não é um privilégio apenas para uma elite espiritual, como alguns pensam, não. Cada cristão nascido de novo é chamado, é capacitado e é enviado para servir no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. O ministério, ele não é um cargo eclesiástico apenas, mas é uma missão
e uma missão de vida para todos nós. Jeremias 1:5, nós vamos ver que fala: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Antes mesmo de você vir ao mundo, Deus já projetou aquilo que Ele preparou para você. Antes mesmo de você nascer, Deus preparou o propósito para a sua vida. Que nós possamos nos encontrarmos no Senhor, para que o nosso chamado, ele seja entendido, seja obedecido e seja cumprido por cada um de nós. Eu quero orar por essa palavra com vocês nesse instante. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por podermos livremente te louvar, te adorar, Senhor, e viver a comunhão da tua santa igreja. Obrigado pela tua presença nesse lugar, porque a tua palavra fala: onde 2 ou 3 estiver, ali tu estarás. Eu creio que tu estás aqui. Então vem, Espírito Santo de Deus, fluindo em nós. Vem fluindo em nós, Senhor. Vem tirando tudo aquilo, Pai, que não pertence, que te desagrada, que tem nos afastado de ti. E vem falando nossos corações. Vem trazendo restauração, cura, e vem nos transformando cada dia mais parecido contigo, Jesus. Que as minhas palavras, as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a ti, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém, amém e amém. Meus irmãos, olha, no texto hoje que nós vimos, nós podemos perceber que tanto nessa leitura agora de Marcília, como agora nesse versículo que eu li de Jeremias, nós temos duas verdades que a gente precisa entender. A primeira, Jeremias, ele foi separado desde o ventre. Desde o ventre, Jeremias já foi separado. A outra é que Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. E essas são duas verdades que elas modelam, que elas moldam a nossa compreensão de um ministério que de fato honra a Deus. Nós fomos separados e preparados para algo específico, e esse algo específico não é vir a ser servido, mas ter uma vida de serviço para Deus. Precisamos entender que Deus nos preparou para algo importante, uma missão que ela precisa ser cumprida. Nós não viemos ao mundo para ser servido, e sim servirmos a Deus e ao próximo com amor e alegria no coração. Tem um texto que lá em Colossenses 3, que vai nos dizer que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O ministério autêntico é aquele que está centrado em Jesus Cristo e não nos homens. É aquele que dá frutos, é aquele que se multiplica em glórias ao Senhor. Então eu quero refletir com vocês nessa tarde sobre 4 fundamentos que são necessários para que isso ocorra em nossa vida, para que o ministério ele frutifique e a gente cumpra os propósitos do Senhor. Porque ministério é serviço, e por isso precisamos entender que quando se trata de servir, a primeira coisa que deve acontecer é que eu tenho um mandato e não uma opção. É o mandamento do Senhor e não algo opcional que Ele nos deixa. Quando nós aceitamos a Jesus e passamos a viver sob a sua vontade, nós somos chamados a termos uma vida que o honre em servi-lo diariamente em tudo que nós fazemos. Com tudo que nós fazemos. Você não serve só ao Senhor se porventura você pensa que quando vem à igreja e entra em algum ministério. Não. Nós servimos ao Senhor diariamente em todos os lugares que nós estejamos e em tudo que nós estamos fazendo. Nós devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. E isso não é uma opção, meus irmãos, onde eu escolho aquilo que eu quero obedecer e fazer ou não. Isso é um mandamento do Senhor, que devemos obedecer e simplesmente cumprir. O Senhor, Ele nos dá dons diferentes a cada um de nós, para que nós juntos
formemos o seu corpo e cumpramos o seu propósito nesse mundo. Observe a carta de Paulo aos Coríntios. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo disse no capítulo 12, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua em tudo e em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Paulo está dizendo aqui que 3 coisas são fundamentais, meus irmãos. Olha, existem vários tipos de dons, cada um recebe, cada um de nós temos dons, alguns vão parecer, outros vão ser totalmente diferentes. Cada um tem dons que Deus nos dá, nos traz para o mesmo Espírito. Cada um de nós temos ministérios, tipos de ministérios diferentes para serem trabalhados e atuados. Cada um de nós tem uma atuação em uma área diferentemente, mas somos todos submissos ao mesmo Deus. E com um objetivo, não é ser edificado, mas edificar ao corpo de Cristo. Paulo ensina que todos têm uma função no corpo de Cristo. Esse chamado ministerial não é um privilégio apenas para pastores e bispos ou apóstolos, não. Ela é responsabilidade de todos os membros do corpo de Cristo. Quer ver alguma coisa, alguns exemplos simples aqui? O intercessor que ora no secreto. Aquela pessoa que intercede, fica ali no secreto orando pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pela igreja. Essa pessoa tem um ministério, desenvolve o ministério do Senhor. Um jovem que evangeliza na escola, na faculdade, em todos os ambientes que ele está, ele é uma pessoa que leva Jesus Cristo para as pessoas, é um ministério que Deus o dá. A irmã que tem o hábito de visitar os enfermos, que é muito importante. Às vezes a gente só tem que estar com a pessoa quando a pessoa está boa, né? Mas nós precisamos nos solidarizar e estar presente, principalmente com os enfermos, é um ministério. As irmãs, e eu tenho um carinho muito grande por essas amadas, as amadas que vêm para a igreja aqui, ninguém vê, ninguém imagina, ninguém sabe, mas quando a gente chega está tudo arrumadinho, está tudo limpinho. Pois é, tem uma turma aqui que vem, que limpa a igreja, que organiza a igreja antes de cada celebração, antes de cada culto, é um ministério que ela vem para fazer para a honra e glória do Senhor. Os acolhedores do culto, as pessoas que recepcionam, as tias que cuidam das crianças, dos juniores, aqueles que entoam os louvores, os que registram aqui com fotografias, os que ajudam na transmissão para divulgar a celebração e assim alcançar mais pessoas, aqueles que recebem pessoas em suas casas, compartilham o amor e a comunhão através das células. Tudo isso são ministérios e muito mais que Deus traz para que o corpo de Cristo, o nome de Cristo, ele seja glorificado a todo tempo. Todos esses e muitos outros são ministros. Agora entenda e grave isso no coração. O serviço é a expressão mais autêntica do chamado cristão. Essa é a expressão mais autêntica do chamado cristão. É quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo a Jesus. O maior exemplo que eu acho, a Bíblia está cheia de exemplos, mas um dos que eu mais amo, para mim o maior de todos, é Jesus ali com bacia e toalha, ensinando, olha, quer ser maior no reino de Deus, então sirva. Que até o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Na Bíblia nós encontramos a menção sobre uma mulher chamada Dorcas. Ela servia com agulha e linha. E o seu ministério era tão impactante que ao morrer, todos clamaram por sua vida. Olha o texto lá em Atos capítulo 9. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam,
chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. O ministério que impactou aquela época, que a muitos parece simples, agulha e linha, mas que levava o amor do Senhor para aquelas pessoas que estavam ao redor dela. Algo que aos olhos de muitos pode parecer irrelevante, mas para Deus, ela era uma discípula que se dedicava com amor, com generosidade e que fez toda a diferença no seu tempo. Grave isso, meus irmãos. Não é a sua capacidade que atrai a atenção de Deus, mas a sua obediência. Não tem nada que você vá fazer para agradar a Deus mais do que você ser obediente a Ele e cumprir o chamado que Ele trouxe para você. Então responda e reflita com você mesmo essa pergunta. Qual é o serviço que Deus confiou a você? E como é que você tem respondido a esse chamado? O que foi que Deus entregou na tua mão e está te pedindo? E o que é que tu estás fazendo com isso? Mas, continuando, nós precisamos entender que quando se trata de servir, eu tenho, em segundo lugar, eu tenho um chamado, não apenas talento. É um chamado, não basta ter talento. E isso exige uma confusão que é feito por muitos entre chamado e apenas talento. Paulo, em sua carta aos Romanos, ele deixa algo claro sobre o chamado. Ele diz, Romanos 11, 29, pois os dons e os chamados de Deus, eles são irrevogáveis. Se Deus chamou, meus irmãos, nós precisamos nos dedicar, porque é um chamado irrevogável, nós não podemos passar isso para outra pessoa. Os dons e os chamados de Deus é algo que não deve ser negociado em hipótese alguma. Eles devem ser simplesmente obedecidos e colocados à disposição do reino de Deus. Mas há uma diferença entre a habilidade natural e o chamado divino. Existe uma diferença e a gente precisa entender ela. Uma pessoa pode cantar muito bem, mas não necessariamente ela tem um chamado para liderar ou participar do ministério de louvor. Uma pessoa, ela pode ser uma excelente oradora. Você já percebeu, quando surge uma pessoa que fala bem, que se expressa bem, as pessoas já dizem, olha, essa pessoa aí dava um pastor. Não necessariamente. Existem várias pessoas que são lindo falar, tem uma oratória maravilhosa, mas está longe dos princípios e você enxerga nitidamente que aquilo não tem chamado para ser um pastor, enfim, um pregador. Nós precisamos entender que nem todo talento é um chamado de Deus. Nem todo talento é um chamado de Deus. Às vezes a gente faz assim, poxa, tem alguém ali que está fazendo tal coisa, essa pessoa está se perdendo, poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas a gente precisa pensar, Deus tem chamado essa pessoa para aquela função. Deus tem chamado aquela pessoa para algo. Deus tem um propósito e um chamado para cada um. Às vezes a gente queria que a pessoa fizesse algo, mas Deus tem um chamado outro para aquela pessoa. E a gente precisa tomar cuidado para que nós não estejamos fazendo algo para o qual Deus não nos chamou para fazer. Um bom goleiro é um bom goleiro. Ele pode até entender de fazer gol, mas se Deus chamou ele para ser goleiro, ele precisa ser um bom goleiro e não querer ser um centroavante. É um exemplo bem chulo, mas para deixar você bem mais claro no exemplo a ser trazido. A gente precisa entender, meus irmãos, que o talento pode impressionar os homens, mas o chamado glorifica a Deus. Os dons, eles são ferramentas, mas o chamado, ele traz direção. O chamado, ele é soberano e antecede as nossas habilidades. Olha, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quem não conhece a história de Moisés,
Moisés, ele se achava inapto para cumprir o propósito do Senhor, mas Deus, ele o chamou e o capacitou. A história está lá no Êxodo, e lendo o capítulo 4, nós vamos ver. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Ele querendo trazer justificativa com o Senhor, querendo negociar. Aí disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Dizendo assim: ó filho, foi eu que te criei. Eu sei o que tu pode, eu sei o que tu não pode. Eu conheço você mais do que você mesmo. Então, para de arrumar desculpa e vá, porque sou eu que estou te chamando. Se Deus te chamou para algo específico e você está relutando por não achar que tem capacidade, olhe para os apóstolos. Olhe para os 12 que o Senhor escolheu. Jesus, ele não chamou por suas habilidades ou pelos seus intelectos. Ele os chamou para demonstrar o poder e a glória de Deus pela transformação da vida daqueles 12 homens, que se hoje nós olhássemos assim, nós não escolheríamos nenhum dos 12 pelos nossos olhares, mas nós não olhamos como o Senhor olha. Nós não sabemos o que o Senhor sabe. E Jesus, ele chamou 12 para mostrar a capacidade do nosso Deus de transformar e preparar quem Ele quer para cumprir os propósitos dEle. E através daqueles 12, o mundo transformou-se. E hoje nós conhecemos a Jesus, pregamos a Jesus, entregamos nossa vida a Jesus. Ele os chamou para demonstrar o poder e a glória e transformar a vida daqueles homens. Ele quer declarar hoje sobre sua vida, meus irmãos. Eu quero que você entenda, você que porventura está aqui hoje, que veio nesse friozinho gostoso, que não abriu mão e entende que o melhor lugar de estar no domingo, primeiro dia da semana, é na comunhão dos irmãos, louvando e adorando a Deus. E se você porventura está procurando desenvolver o seu chamado, encontrou e está meio receoso, ou ainda não se encontrou, ou de repente Deus falou com você, e você está arrumando desculpa na sua vida. Ó vida, ó céu, Senhor, eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu sou meio travado, eu não sei meio como falar, eu não conheço muito a palavra, o Senhor me conhece, Senhor, como eu sou, o Senhor estou vendo essa função, mas eu não consigo desencadear. O Senhor trouxe você aqui hoje, meus irmãos, para quebrar esse medo, para quebrar esse receio, para quebrar essa retórica que você carrega de, olha, eu não consigo. Eu quero declarar sobre sua vida hoje as palavras que o Senhor disse a Josué. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Não se apavore, não desanime, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu estarei com você por onde você andar. Foi eu que chamei para você fazer aquilo que eu estou pedindo. Então pare de desculpa, eu vou estar com você, mas dê um passo e siga com fé, porque eu vou lhe colocar no lugar que eu preparei para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Reflita com você. Você está desenvolvendo um ministério com base na direção de Deus? Ou você tem apenas usado dons e talentos na perspectiva humana? Que você possa se voltar para que você possa continuar trilhando os caminhos que Deus preparou para você. Não com expectativa no humano, mas na expectativa da qual Deus tem preparado para a sua vida. Ainda, nós precisamos entender, em terceiro lugar, que quando se trata de servir, eu procuro servir com humildade e dedicação. Quando se trata de serviço, eu preciso ser humilde naquilo que eu faço, e eu preciso fazer
com dedicação e não de todo jeito, não de qualquer forma. Nós precisamos entender que o nosso servir diário não é para pessoas, meus irmãos. Apesar da maioria das vezes nós estarmos servindo pessoas. Nós estamos sempre servindo a Deus através do serviço às pessoas. E isso não pode ser feito de qualquer maneira. Isso precisa ser feito sempre com excelência, com dedicação e com muita humildade. Se tem uma coisa que eu fico agoniado, é alguém fazer algo. Quando o Tess estava ministrando aqui, eu me lembrei, eu disse, está chificando aqui. Porque o que dá agonia é quando alguém faz algo no automático, sabe? Eu vou porque eu tenho que ir, eu vou porque eu vou fazer, não, eu vou porque tem que acontecer mesmo. Não, filho, se for assim, não venha fazer não, porque para Deus, Ele quer saber de coração alegre, feliz, por estar servindo a Ele, independentemente daquilo que a gente está fazendo. Tem pessoas aqui que não fez o cursilho. Mas o cursilho, tem pessoas que vai trabalhar em várias áreas. Várias áreas. Para aquilo acontecer, várias áreas. Assim como aqui na igreja. Assim como várias coisas que a gente faz. E a pessoa que está ali. Eu trazendo o cursilho ali, não, porque eu não vou entregar aqui, porque tem pessoas que vão fazer o cursilho ainda, enfim. Aí vou quebrar alguma expectativa que tem. Mas olha, a igreja. Pastor está aqui. Está aqui pregando para vocês. Massa, vocês estão vendo aqui. Mas ninguém viu que na sexta-feira tinha pessoas aqui limpando e lavando o banheiro ali. E a mesma animação, empenho e dedicação e alegria e amor em servir aqui para ministrar a palavra do Senhor. Tenha certeza que quem estava limpando ali o banheiro estava com o mesmo amor, a mesma dedicação, a mesma alegria. Porque não tem a ver com pessoas, tem a ver com estar fazendo aquilo que Deus pediu para fazer, fazendo para Deus, para a honra e glória do Senhor. Não é o que nós fazemos que nos diminui, pelo contrário. Tudo no reino de Deus é para glorificar a Ele. E nós precisamos fazer com dedicação, com excelência e com muita humildade. Se eu vou lavar o banheiro, eu preciso lavar o melhor banheiro. Se eu vou ali cuidar das crianças, eu preciso fazer o meu melhor pelas crianças. Se eu vou ali acolher, eu preciso dar o meu melhor abraço a quem chega. Eu preciso fazer aquilo com excelência, mas com muita humildade. E o apóstolo Paulo, escrevendo nas cartas aos Filipenses, ele disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus, ele podia ter vindo e dado carteirada. Não. Ele veio como homem, sofreu como homem, celebrou como homem, se alegrou como homem, chorou como homem. E ele veio e mostrou a todos: olha, no reino do Senhor, quem quer ser o maior, vá servir. Porque nós não estamos interessados lá em status, não. Vocês não são do mundo, então amolde a mente de vocês. Porque vocês não são do mundo, se amolde ao reino do Senhor. Porque no reino todos nós somos iguais. Não tem ninguém maior do que ninguém, não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais e precisamos servir uns aos outros com amor e com alegria. Jesus é o nosso padrão de vida é o padrão ministerial. Ele não buscou o reconhecimento para si, mas ele esvaziou-se, ele serviu. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele deu a sua própria vida por cada um de nós. É esse o exemplo que nós precisamos seguir, para que a gente possa servir com alegria todos os dias, onde quer que nós estejamos. Só que isso nos confronta, né? Isso nos confronta, porque isso vai nos trazer desafios. Servir traz desafios. Fazer as coisas com excelência e ser humilde traz desafios. E 3 coisas vai acontecer na sua vida. Seja qual for a área que você esteja servindo. Seja a igreja, seja no trabalho, seja na sua casa, seja lá o que você esteja fazendo para a honra e glória do Senhor. Você vai ser desafiado, porque ministrar é amar sem ter retorno garantido. É você amar as pessoas sem esperar que você esteja retribuído por aquilo. É você fazer sem esperar a quê? Nunca vá. Ela fez isso comigo.
Aí eu só vou amá-la quando ela vir me pedir perdão. Se ela me tratar bem, eu trato ela bem. Muitas brigas de casais chegam até o ponto de separação, porque começa numa birra dessa. Porque eu só vou fazer se ela fizer. Eu só vou fazer se ele fizer. Para de meninice. A palavra do Senhor diz, quando eu era menino, deixei para trás as coisas do menino, porque eu já cresci. Vocês cresceram, casaram. Para de meninice. Eu preciso ser o maduro da relação, ir lá pedir perdão e amar a minha esposa. Ela precisa ser madura na relação, tomar iniciativa, ir lá e respeitar o marido. E um casamento onde há amor e respeito, há a presença de Deus, há crescimento e há frutificação. Então, nós vamos ministrar e amar, mas muitas vezes nós não vamos ter retorno garantido. Nós vamos ministrar, e ministrar é suportar a ingratidão, sem parar de servir. É quando a gente está fazendo algo para alguém, e a pessoa ainda está olhando, ainda está reclamando, e a gente olha assim e diz, mas rapaz, Deus, vem Senhor, sobre essa bênção, mas eu não vou parar de fazer. Eu não vou parar de fazer. Sabe quando você exorta alguém e essa pessoa, em vez de agradecer, ainda fica reclamando? Eu olho assim, Senhor, eu vou largar essa pessoa. E Deus puxa a orelha, se eu não chamei você para julgar, você não é juiz, juiz só sou eu. Continua fazendo essa pessoa. Continua exortando e deixa ele comigo. E eu continuo servindo. Mas vai Deus. Mas eu continuo servindo, mesmo a gente recebendo ingratidão por isso. Ministrar é abrir mão do conforto por causa da missão. É eu sair da minha zona de conforto, de querer fazer só aquilo que eu gosto, de eu estar num ambiente que eu prefiro. Não, ministrar, fazer as coisas para a honra e glória do Senhor, é abrir mão do conforto, para que a gente possa cumprir a missão. Sabe, aquele dia que você está ali no sofá, aquela chuvinha gostosa, e você sabe, poxa, eu vou ter que sair agora, porque eu tenho a missão de levar o evangelho para as pessoas. Eu tenho que sair agora, porque eu preciso visitar aquela irmã que ela está enferma. Eu preciso sair agora, porque tem uma pessoa ali que está necessitada e eu vou levar alimento para ela. Sabe, eu preciso sair agora, porque tem um amigo que ele está passando por uma dificuldade e eu vou lá levar uma palavra e compartilhar um café com ele. Sabe? Eu saí da minha zona de conforto porque eu sei que tem outra pessoa que precisa da minha presença, do Deus que habita na minha vida, para que ele sinta também a presença de Deus. Então a gente não abre mão, a gente segue ministrando, mesmo diante das injustiças que vão acontecendo. Meus irmãos, Deus está atrás de verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Discípulos fiéis que descobrem e vivem o chamado ministerial. Verdadeiros servos do Senhor que não buscam holofotes, mas que buscam revelar a glória de Deus. Ele sabe que seu galardão não está nos elogios humanos, mas na recompensa eterna que vem do céu. A melhor coisa que tem é quando você, quando nós chegarmos, espero que isso aconteça, e a gente chegar no céu, e o Senhor olhar assim e diga, servo bom e fiel, cumpriu com aquilo que eu pedi, entre e venha regozijar comigo. Espero que todos nós escutem um dia. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo de servidão. Ele serviu com lágrimas, com jejum e enfrentando perseguições. Veja a história de forma resumida desse servo de Deus. Teve um momento que, ao questionar ele respondeu, Paulo, são eles, servos de Cristo? Estão fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais trabalhei muito, fui encarregado mais vezes, fui açoitado, fui encarcerado, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Paulo se entregou sem limites ao evangelho do Senhor. Teve outros que questionaram o seu esforço, e a esses ele respondeu. Está tudo lá na segunda carta do Coríntios. Aqueles que questionavam sobre o seu esforço, ele respondeu assim, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Eu passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar.
eu estive continuamente viajando de uma parte a outra. Eu enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos das cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Ele sofreu todas as coisas pelo evangelho do Senhor. Mas ainda tinha aqueles que o questionavam a sua dignidade e o seu trabalho, e esses ele respondeu: eu trabalhei arduamente, muitas vezes eu fiquei sem dormir, eu passei fome, eu fiquei com sede, e muitas vezes eu fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Quantas vezes você já sofreu pelo evangelho do Senhor? Quantas vezes você abriu mão de comer? Quantas vezes você fez jejum para que algo acontecesse na vida de alguém, para que Deus fizesse um milagre na vida de alguém? Quantas vezes você tirou aquilo que você tinha, que lhe trazia calor, que matava a sua fome, e você foi cobrir a nudez de outra pessoa? Ainda tinha alguns que acusaram de distraído e desocupado. E a esses Paulo disse: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo foi um exímio plantador de igrejas. Ele ia, plantava, depois voltava, ele acompanhava. Ele foi propagando o evangelho do Senhor, avançando em várias frentes. E Paulo, ele não esmoreceu diante de todas as coisas. Certa vez Paulo disse: olha, eu passei necessidade, mas eu também tive tempo de fartura. Então, olha, eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece. E esse versículo, como ele é usado erroneamente. Paulo estava dizendo que, filho, olha, eu tive momentos que eu tive fartura, eu tive bem, eu tive conforto, mas eu tive momentos que eu não tinha nada. Fome, sofrendo, açoitado, eu não tive nada, eu sofri. Então eu sei que tanto estando bem, como eu estando mal, eu posso suportar tudo naquele que me fortalece. É essa verdade que nós precisamos aprender. Entenda, tem uma frase do pastor Carlito Paz que ele diz: não viva para ser reconhecido, mas viva para a relevância e serviço. Nós não vivemos para ser reconhecido, mas sim para a relevância e para o serviço ao Senhor. Qual tem sido a sua postura ministerial? Ele reflete a humildade de Cristo, ou ele busca, ou você tem buscado por reconhecimento? Por fim, precisamos entender que quando se trata de servir, em quarto lugar, eu devo frutificar para a glória de Deus. Eu preciso frutificar, preciso dar frutos. Meus irmãos, entendam uma coisa: nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Nós somos filhos amados do Senhor, nós somos corpo de Cristo, nós somos chamados a sermos geradores de transformação nesse mundo decaído. Portanto, nós devemos dar frutos, frutos que glorifiquem a Deus e que expanda o seu reino. Jesus disse lá em João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. É isso que Jesus espera, todos nós discípulos, que geram e dão frutos, que frutificam. Deus espera que nossos frutos, eles surjam dos ministérios que Ele confiou a cada um de nós. Frutos que permaneçam, frutos que edifiquem, frutos que glorifiquem. Eu estava compartilhando essa semana no carro, estava Luísa e Tomás, e me veio à mente, eu estava falando com Marcília, estava na frente e os meninos estavam atrás, a gente estava indo, foi quando eu estava indo para Emanuel, no feminino, nos homens de valor. E eu estava me lembrando que quantas vezes a gente estava fazendo como os meninos estavam no carro atrás. Quantas vezes a gente foi em algumas igrejas auxiliando da Rimácia em palestra para casais. E tudo aquilo hoje eu vejo que era a ação do Senhor trabalhando na nossa vida para algo que Ele tinha preparado. Caminhando junto, ouvindo, sendo discipulado, compartilhando, aprendendo. A gente até conversou agora no encontro em São Paulo.
eles conversando e brincando, disse, por que vocês não vêm para cá para acompanhar a gente, para a gente ir vivenciar? Eu disse, porque agora o Senhor já tem outro chamado para nós. É isso, frutificar. E quando frutifica, a nossa missão é frutificar, é passar para outros também. A gente não pode segurar, guardar aquilo que Deus nos deu, não. Nós precisamos ser feito rio. Rio, a água vem, o poço retém. E nós não somos poço, somos o rio do Senhor. A água vem e sai pelo rio afora, gerando vida, transformação por onde ela passa. É assim que o Senhor espera de nós, que nós sejamos geradores de vida, multiplicando onde quer que a gente passe as glórias do Senhor, fruto de transformação de vida, frutos de discipulado genuíno, discípulos verdadeiros do Senhor, fruto de justiça, de paz e de alegria no Espírito, que onde chega, transforma o ambiente, pela paz, pela alegria, pelo amor da presença do Senhor. O ministério frutífero é aquele que dá glória a Deus e não ao homem. A igreja de Antioquia era cheia de mestres, era cheia de profetas, e dali saíram os maiores movimentos missionários do primeiro século. Lá em Atos 13 a gente vê, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Que o Senhor deixe nessa noite aqui, colocando a mão sobre vários Barnabés e Saulos aqui, para que possam ser ungidos pelo Senhor, preparados e possam avançar para aquela missão que Ele tem preparado para a sua vida, meus irmãos. Discípulos que obedeciam, seguiam o seu chamado e davam muitos frutos, que avançavam espalhando o evangelho em todos os lugares. E aí responda para você mesmo, que tipo de frutos o seu ministério tem produzido? Que tipo de frutos você tem gerado? Servir é a essência da nossa vocação. O ministério cristão é um chamado à renúncia, ao amor prático, à edificação do corpo e à glória de Deus. Ele é para todos, meus irmãos. Nasce do chamado, é marcado pela humildade de Cristo e ele deve ser frutificado eternamente. Portanto, responda, grave isso no seu coração. Você tem servido ou apenas assistido? Você tem buscado os aplausos dos homens ou você tem buscado a verdadeira aprovação do Senhor? Seu ministério aponta de fato para Cristo ou tem apontado para si mesmo? São reflexões que nós precisamos fazer para que a gente possa estar caminhando passo a passo, alinhado para o chamado que Deus tem para a nossa vida. O pessoal do louvor pode vir. Portanto, na minha vida ministerial com Deus, eu preciso entender 4 coisas. Primeiro, que eu tenho um mandato e isso não é uma opção. Segundo, que eu tenho um chamado e não apenas talento. Terceiro, que eu procuro servir com humildade e dedicação. E quarto, que eu devo frutificar para a glória de Deus. Hoje é dia de nós juntos renovarmos nosso compromisso com Deus, que chama, que capacita e que envia. Eu quero sugerir que todos nós possamos fazer essa oração juntos. Vai ser projetada uma oração e eu quero orar com vocês juntos. Mas ore mesmo de coração. Ore declarando para você mesmo. Vamos lá juntos? Pessoal do louvor, olha aqui antes de vocês cantarem. Vamos juntos ler ali, vamos orar ao Senhor. Vamos lá? Senhor, aqui. Com amor, humildade, fidelidade. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Que meu ministério não seja fama, mas fruto. Não seja aparência, mas obediência. Que eu me glorifique em tudo. Amém. Glória a Deus. Mas olha, possa ser que você
esteja aqui conosco e ainda não se entregou ao Senhor e percebe que isso tem te incomodado, porque você não tem fluído na expectativa que Deus preparou para você. Se tem alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu te convido para que você possa vir até aqui, para que eu possa orar com você. Enquanto o louvor estiver tocando, eu vou ter a alegria de estar orando pela sua vida. O que a gente não pode é andar sem rumo, é andar perdido nesse mundo, sabendo que a melhor coisa que tem é caminhar passo a passo com o Senhor. Então, enquanto o louvor estiver tocando, eu vou estar aqui, vou ter a alegria de orar junto com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que todos nós somos chamados para propagar o teu evangelho, a levar o teu amor a todas as pessoas. Mas tem algo que tu nos chama especificamente, Senhor, individualmente. Ajuda-nos para que cada dia a gente esteja identificando claramente, Senhor, aquilo que tu nos pede e espera de nós. Ô Pai, não deixa que medo, insegurança, não deixa que nada nos trave, Senhor. Não deixa que nada nos limite de avançarmos para o cumprimento dos teus propósitos. Destrava-nos, Pai, porque nós queremos ir além. Nós queremos cumprir tudo aquilo que tu tem preparado para a nossa vida. Nós queremos desfrutar de uma vida, Senhor, de uma vida completa, abundante na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos que tu esteja conosco, vivenciando cada passo do ministério ao qual tu nos preparaste. Em nome de Jesus. Para onde é que nós podemos ir se tu não estiveres conosco, Senhor? Que nós possamos caminhar alinhado com a tua vontade. Em nome de Jesus.